Fundação Cash, Ensinamentos em Português, apresenta hoje como tema Ciência do Plasma, Aula 12, com o professor Joaquim Ferrari. Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que vocês estejam, comunidade de língua portuguesa. Bom dia, Portugal, boa tarde, Portugal, boa tarde, boa noite, Portugal. Países africanos de língua portuguesa, bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil. Hoje a gente vai entrar na nossa 12ª aula dessa série de workshops Entendendo a Ciência do Plasma. Essa é a aula número 12 e é a terceira aula de Ciência do Plasma que eu vou dar. Meu nome é Joaquim Ferrari. Essa tecnologia ela foi trazida até nós por esse iraniano chamado Mehran Cash. Aqui embaixo vocês têm dois links para quem quiser conhecer mais sobre a tecnologia e quem quiser conhecer mais sobre a Fundação Cash. Eu vou começar fazendo uma revisão breve das duas aulas anteriores. Depois eu inicio gradativamente nesse novo conteúdo. A ciência do plasma, ela vai além do que conhecemos como estado da matéria. Não é mágica. É apenas algo que não entendemos completamente. Então, até esse momento, a gente conhecia aquilo que a gente via, que a gente pegava, e agora a gente começa a estudar algo que a gente não vê e que não pega, mas que existe antes, é anterior à existência da matéria. Então a gente começa a entender que tudo nesse universo e além é feito de campos. Os campos magnéticos e gravitacionais, que a gente chama de magravio. Tudo é plasma, uma interação dinâmica de campos. Nós só vemos esses campos quando eles perdem força o suficiente para se tornarem matéria. Nas aulas anteriores eu mostrei para vocês uma espiral, e nessa espiral a gente tinha um centro, que a gente chamava de principal matter, ou matéria principal, de onde tudo emana e onde estão presentes esses campos mais fortes. Na medida que esses campos se deslocam para a extremidade dessa espiral, eles vão perdendo força. E entre esse ponto, em que eles são emanados, onde a gente encontra esses campos mais fortes, até essas extremidades da espiral em que a gente encontra a matéria, eles estão em transição. E a gente chama de campos em transição, matéria em transição ou transition matter. Tudo é plasma, uma interação dinâmica de campos. E a gente só vai ver esses campos quando eles perderem força o suficiente para se tornarem matéria. Um plasma pode ser feito de milhões e milhões de campos que se juntam e interagem continuamente. Das células do nosso corpo, as galáxias do nosso universo, tudo é plasma e opera da mesma maneira. Então, um átomo
uma célula, um determinado órgão do nosso corpo, o nosso corpo, a Terra, o sistema solar, por aí vai, tudo é plasma. E essa menor parte, o átomo, ele vai conter todas as informações da célula, a célula vai conter todas as informações do órgão, o órgão vai conter todas as informações do corpo, o corpo vai conter todas as informações da Terra, que contém todas as informações do sistema solar e assim por diante. Isso são somente diferentes níveis de organização. O universo inteiro é construído sobre a interação desses campos. Esses campos estão em constante movimento, indo de um lugar para o outro, dependendo da sua força. Então, o campo ele sempre vai se deslocar de acordo com o gradiente. O gradiente de força, ele se desloca de onde esses campos são mais fortes para onde esses campos são mais fracos. Por isso que na espiral, eles vão sempre se deslocar do centro para as extremidades. Então agora a gente vai entrar nesse novo conteúdo propriamente dito. Vamos começar falando sobre os raios magnéticos gravitacionais e os campos magnéticos gravitacionais. O que são esses raios magnéticos gravitacionais? Vamos lá. Se vocês observarem na tela, a gente tem duas diferentes apresentações. A gente tem um raio aqui e ao lado o que a gente conhece como plasma. Esse raio, se vocês observarem, ele vai ter todos os componentes do plasma ao lado. Então ele vai ter a matéria principal, ele vai ter a matéria em transição e ele vai ter a matéria, né? Eles são forças magnético-gravitacionais individuais e direcionais. Então, sempre que um plasma estiver em movimento, ele vai assumir essa forma. Raio magnético gravitacional é uma versão cilíndrica do plasma esférico, como um próton ou um elétron. O raio magnético gravitacional está em posse de magravos e, portanto, tem uma magnetosfera, que é esse ponto de equilíbrio entre esses campos gravitacionais e os campos magnéticos. O plasma toma a forma de um raio quando viaja de um ponto ao outro, né? Como eu falei para vocês. E esse raio magnético gravitacional, ele vai possuir as mesmas propriedades magrave que a sua fonte. Então, a parte, ela sempre contém as informações do todo, as informações daquilo que a gerou. De onde vêm esses raios magnéticos gravitacionais? Do Sol, por exemplo. O Sol e a Terra são dois plasmas individualizados. O Sol dá campos ao seu ambiente e os que não são necessários são devolvidos de forma contínua naquele processo que a gente chama de infinite loop. Então, ele está permanentemente interagindo com outros plasmas e ele está
cedendo e recebendo campos. Os raios magnéticos gravitacionais do Sol atingem a magnetosfera do nosso sistema solar e depois retornam ao Sol. Quando eles são emanados, eles recebem um nome, que são raios magnéticos ou campos magnéticos, e quando eles retornam, eles recebem um outro nome, que são os raios gravitacionais ou os campos gravitacionais, mas é tudo uma coisa só. Depende somente do posicionamento. O vazio no espaço exterior é preenchido com raios e campos magnéticos gravitacionais. Então, na verdade, esse vazio, por isso que eu botei ali entre aspas, ele não existe, né? É só alguma coisa que a gente não consegue enxergar, porque o nosso aparato visual ele permite que a gente enxergue a partir de um determinado ponto no plasma, de uma determinada força no plasma, né? Só que o que a gente não enxerga, ele continua existindo. Os raios magnéticos gravitacionais também vêm do Sol central do nosso universo. Então, a gente está em permanente interação com tudo. Esses raios magnéticos gravitacionais, com diferente força, são liberados do Sol, das galáxias e do universo. Campos magnéticos gravitacionais plasmáticos. Aqui é um ponto importante e que esse assunto, esse conteúdo, vocês vão ver presentes aí nos livros do Mr. Cash. Então é bom a gente começar a entender. Os campos magnéticos plasmáticos, eles são destacados da sua fonte de criação. Daí o uso do termo plasmático para esses campos magnéticos. Em um ambiente contendo uma certa quantidade, né, de raios de campos magnéticos. Então, eles são destacados, mas eles contêm todas aquelas informações daquela fonte da qual eles foram emanados. O plasmático, ele refere-se a uma coleção desses campos magnéticos e dinâmicos, que eles estão em permanente interação com tudo, né? Essa é a sopa de campos de onde tudo é criado. Então essas seriam aquelas partículas originais da criação, né? A ciência do plasma chama esses campos magnéticos gravitacionais plasmáticos de pimetics. Esses campos magnéticos gravitacionais plasmáticos são uma coleção dinâmica de raios magnéticos gravitacionais. E como é formado um plasma a partir desses raios e campos plasmáticos? Bom, uma forma é através da interação dinâmica de dois raios magnéticos gravitacionais, criando a próxima entidade, que a gente chama como um campo magnético gravitacional, como vocês vão poder ver nesse vídeo.
Como vocês viram no vídeo anterior, aquela interação entre os dois raios, ela aconteceu porque eles tinham uma força similar. Então, os raios de mesma força ou similares são atraídos um para o outro e começam a interagir. Esse é o início da criação de um plasma. E essa semente inicial do plasma é criada. Os dois raios interagindo levam à criação de uma magnetosfera, que é esse ponto de equilíbrio entre as forças magnéticas e as forças gravitacionais, com sua própria força de campo magnético gravitacional, uma grave. Esse é o início de um novo plasma. Esse plasma, com sua própria força de campo magnético específica, agora começará a interagir com outros raios e campos magnéticos plasmáticos para construírem uma entidade ainda maior. Essa é uma compreensão básica da formação de um plasma. Esses raios ou campos magnéticos gravitacionais e sua coleção, como os campos magnéticos gravitacionais plasmáticos, que eu falei anteriormente que eles são destacados da sua fonte, são as partículas conhecidas como partículas fundamentais iniciais. Portanto, consideramos que esses campos eles são as partículas fundamentais reais no mundo da criação. Bom, em resumo, de um plasma grande como o Sol, nós recebemos os raios magnéticos gravitacionais. Esses raios de força magnética semelhantes, eles formam campos magnéticos gravitacionais plasmáticos. E sob as condições corretas, esses começam a interagir para formar um novo plasma. Bom, então vocês podem começar a pensar com calma aí nas possíveis questões que tenham surgido e no futuro, em breve, a gente vai estar podendo responder a essas questões. Espero que vocês tenham gostado. Continuem acompanhando as outras aulas da ciência do plasma. Obrigado